Muito bom dia, boa tarde, boa noite para você ligado em mais uma edição do Paddock Sprint aqui no canal do YouTube do Grande Prêmio. Sejam bem-vindos mais uma vez para a gente falar um pouco da Fórmula 1, do automobilismo, que vive essa expectativa pelo início da temporada 2025 e hoje amanheceu com uma notícia bombástica, talvez até esperada, mas com um timing um pouco surpreendente. A equipe da Sauber, que será a casa, é claro, de Gabriel Bortoleto na estreia do Brasileiro na Fórmula 1 em 2025, anunciou a demissão de Alessandro Aluni Bravi, chefe da equipe desde 2023, desde a saída, é claro, de Frederic Vasseur, que assumiu o comando da Ferrari, e agora ele está oficialmente já demitido. Na verdade, até o final de janeiro ele fica por ali, mas, é claro, não continuará para a temporada 2025. Com isso, muitas outras coisas se desenrolaram. O Jonathan Whitley teve seu período de carência da Red Bull diminuído e, é claro, isso repercute bastante não só no paddock, como também na transição para a Audi e também, é claro, na temporada de estreia de Gabriel Bortoleto, que é a grande notícia, digamos assim, para nós fãs do automobilismo e principalmente fãs brasileiros da Fórmula 1. Eu sou Giovanni Dancho, deixo aqui o convite, é claro, para vocês se inscreverem, deixarem seu like, seu joinha, é claro, sempre comentarem, participarem do Paddock Sprint conosco. E se junta a mim hoje também Vicente Soela, para comentar diretamente de Colatina, no Espírito Santo, Vicente Soela, para comentar essa decisão da Sauber, é claro que surpreende, como eu falei, pelo timing, mas talvez não pela decisão que já era aguardada para ser anunciada talvez em algum momento em 2025, mas a Sauber, é claro, antecipou bastante essa demissão do Aluni Bravo. Vissa, mais uma vez, muito bem-vindo aqui ao Paddock Sprint. Fala, Gil. É um prazer mais uma vez estar com você aqui. Eu acho que é o nosso segundo programa junto, só se eu não estou Sim. enganado. A Carol aqui nos bastidores também. Muito obrigado, Carol. E quero dar boas-vindas a todos que estão nos acompanhando aqui no sprint desta quarta-feira, que começou, como você bem disse, com essa notícia surpreendente, mas o que surpreende mesmo é o timing da notícia, não o fato de já ter acontecido a troca da Aluni Bravi, e tudo mais, porque já era algo esperado desde que ele assumiu a função ali, depois que o Frederic Vasseur saiu no início de 2023 para ir para a Ferrari. É engraçado que ele nunca era chamado de chefe de equipe, mas representante da equipe, ou seja, você está aí só tapando o buraco, aproveita bem e depois você vai sair daí. E aí toda essa decisão da Sauber, também ter conseguido encurtar o período de carência com a Red Bull lá, o Jonathan Whitley, que a gente vai falar também daqui a pouco sobre ele, então isso também antecipou essa decisão de já colocar ele no comando da Sauber para o início da temporada 2025, que é um passo importante nessa transição da Audi, tá bom? A gente vem mencionando aí, a Audi, ao meu ver, começou essa transição de maneira um pouco bagunçada, vamos dizer assim. Tivemos algumas saídas aí inesperadas no ano passado, que até acarretou na chegada do Mattia Binotto, mas parece que agora a Audi está começando a tomar os rumos certos aí para chegar em 2026 mais organizada, mais montada certinho, com cada um no seu lugar, esperando ter pelo menos uma boa temporada de estreia. É isso aí. Então, para a gente situar também um pouco o nosso ouvinte, nosso espectador a respeito do que aconteceu, o Aluni Bravi, ele foi demitido. Ele estava nesse cargo desde o início de 2023, que foi quando o Frederic Vasseur deixou a então Alfa Romeo para assumir o posto de chefe de equipe, curiosamente na Ferrari, substituindo o Mattia Binotto, que exercia aquele cargo. E o Aluni Bravi estava desde 2017 na equipe, que hoje é chamada de Sauber, mas exercendo outros cargos no corpo diretivo. Mas, apesar dele ainda até o momento, até hoje, ainda ter exercido ou estar ocupando esse cargo de chefe de equipe, já era um fato conhecido de que o Jonathan Whitley, que é ex-diretor esportivo da Red Bull, ficou por lá até a temporada passada, seria o chefe de equipe nesse período de transição. Antes era esperado, é claro, que fosse apenas quando a equipe virasse Audi, mas aí ficou claro que ainda enquanto se chamava Sauber, a equipe já ia promover o Jonathan Whitley, mas tinha aquela questão do período de carência, principalmente quando membros do alto escalão, e o Jonathan Whitley era do alto escalão porque estava em segundo na linha de sucessão, só atrás do Christian Horner para chefe de equipe na Red Bull. Quando algum membro desse alto escalão deixa uma equipe, ele tem aquele período de carência para que ele não leve os segredos da equipe para um outro lugar. Então, por isso, o Jonathan Whitley ainda não pôde assumir de fato. E era esperado que essa carência fosse até o final de 2025, mas em um acordo com a Red Bull foi possível antecipar esse período de carência e, segundo o portal Race News 365, esse período de carência se encerra no começo de abril, no dia 1º de abril. Então, a partir desse momento, o Whitley pode sim assumir o cargo na Sauber de chefe de equipe. Enquanto isso,
o Mattia Binotto vem assumindo esse cargo interinamente. Vissa, aí eu passo a bola para você e faço uma pergunta naquele estilo ovo e galinha. O que veio primeiro? O que você acha que veio primeiro? Veio primeiro a antecipação da carência, ou do fim da carência, no caso do Jonathan Whitley, ou a demissão do Aluni Bravo? Será se esse acordo com a Red Bull não saísse do papel, não se concretizasse, será que o Aluni Bravo já seria demitido? Ou ia ficar naquele cargo, é claro, de representante, aquele chefe tímido, digamos assim, da Sauber? Olha, para mim, Gil, veio primeiro esse acordo para acabar com o período de carência. Eu acho que manteria, né, naquela água morna ali, como dizem, né, o Aluni Bravo continuaria no comando até meados de 2025. Também até tinha o Mattia Binotto, né, que foi mencionado que seria o responsável por essa função de chefe de equipe, junto com o Aluni Bravo ali ao longo de 2025, já que o Jonathan Whitler chegaria só em julho, mas para ocupar o cargo de chefe de equipe mesmo só em 2026, ou seja, esse acordo com a Red Bull foi extremamente importante, adiantando aí praticamente um ano, né, essa chegada do profissional. E, para mim, ao meu ver, a Sauber conseguiu, né, essa liberação do Whitley e depois, então, decidiu pela demissão de Aluni Bravo, que já era algo que já estava decidido, apenas só estavam atrasando um pouco essa decisão até que tudo estivesse nos conformes. E aí, como bem mencionei aqui no início do programa, eu disse que é um passo importante porque a chegada do Whitley, né, e também a chegada do Binotto no ano passado, estabelece bases mais sólidas, né, para a Sauber e o projeto da Audi. A gente tem que lembrar que o Mattia Binotto, o anúncio do Mattia Binotto, sim, foi uma surpresa, porque tinha toda aquela situação do Andrea Seidel com o Oliver Hoffmann, que tinham sido escolhidos para tocar esse projeto da Audi na Fórmula 1, e acabou que os dois se envolveram numa briga de poder interna ali, e os dois foram mandados embora, e o Mattia Binotto chegou para ocupar essa função, e foi o grande responsável por escolher Gabriel Bortoleto, né, para a Audi a partir desta temporada ao lado do Nico Hülkenberg. Então, uma base foi firmada ali com o Mattia Binotto. Parecia que a Audi realmente mostrou que contava com ele, tinha confiança nele para exercer essa função. O Binotto, eu gosto sempre de lembrar, ele tem um papel muito importante na Ferrari nos bastidores. A galera costuma esquecer isso, mas ele ajudou muito no desenvolvimento do motor da Ferrari nos últimos anos, e depois ele assumiu o cargo de chefe de equipe, e aí sim não teve tanto sucesso assim. Então o pessoal lembra muito dessa passagem dele como chefe de equipe, que a Ferrari realmente parecia não ter um comando, cometia muitos erros ali de estratégia, faltava realmente um pulso firme do Binotto. Então ele saiu da Ferrari, e quando ele foi anunciado na Sauber, houve aquela reclamação, né? Pô, a Sauber começou mal, a Audi começou mal, mas eu prefiro esperar para ver como o Binotto vai agir, né? Ao meu ver, não por ser brasileiro, o Gabriel Bortoleto, obviamente, mas já acertou na decisão de ter escolhido um piloto novato para 2025. Já mostra uma mudança na mentalidade da Audi, né, para 2026, quando realmente chegar ao grid, em ter um novato e um piloto experiente. Então, já mostra uma certa ousadia, e até ele mesmo criticou que a Sauber estava congelada nos últimos anos, só esperando a Audi. Então, a chegada do Mattia Binotto foi a primeira base firmada no projeto da Sauber, e a chegada de Jonathan Whitley agora, para mim, é a segunda base firmada, porque é um profissional com ampla experiência na Fórmula 1, trabalhou na Benetton, na Renault, estava na Red Bull já há bastante tempo, teve participação importante em alguns eventos que a gente pode comentar daqui a pouco, que foram decisivos na Fórmula 1, ou seja, é alguém que é muito conhecido na categoria, alguém que tem muita moral na categoria, ajudou a Red Bull a ser quem ela é hoje, né, ajudando ali o Christian Horner, né, também ao lado do Adrian Newey, e foram aquele, né, quarteto mágico também, considerando o Helmut Marko, que ajudaram a Red Bull a crescer na Fórmula 1, e então espera-se que ele consiga fazer o mesmo com a Sauber e a Audi a partir de 2025. Claro, é um momento de paciência ainda esse primeiro ano, mas acho que a gente vai conseguir já ver alguns toques ali dele a partir, né, dessa temporada. E falando um pouco do Jonathan Whitley, né, ele foi chefe de mecânicos da Benetton na década de 90, onde ele começou a jornada dele na Fórmula 1, mas ficou conhecido, é claro, pelos 16 anos que permaneceu como diretor esportivo na Red Bull. Lembrando, é claro, deixou a equipe na temporada passada. E a chegada dele, como o Vice também bem destacou, né, para deixar aquela base sólida de Audi, né, que praticamente já comanda a equipe da Sauber, só não fez a transição de fato para o nome Audi, para o motor, enfim. Mas ainda assim o corpo diretivo é quase que 100% que a gente vai ver em 2026 com a Audi. A chegada do Whitley acontece quase que simultaneamente
a do Mattia Binotto, que, né, ex-chefe da Ferrari, como também destacou muito bem o Vissa, e que chega como um cargo oficial, né, diretor técnico e de operações, mas que assume também interinamente a chefia da equipe, agora oficialmente até o Jonathan Whitley poder assumir esse cargo também, e chegou também justamente depois daquela demissão, ou das demissões bem conturbadas de Andrea Seidl e Oliver Hoffmann, que tinham tudo para serem personagens principais nessa transição para a Audi, mas aí aquela briga de poder interna também, como o Vissa destacou, acabou atrasando e mudando, é claro, também os rumos da Audi, que foi atrás do Mattia Binotto e também do Jonathan Whitley. Vissa, e aí eu te faço essa pergunta, ligando, né, todo esse momento da Sauber se transicionando para a Audi e também a chegada do Gabriel Bortoleto. Você vê com bons olhos essa solidificação, digamos assim, como você bem destacou, das bases, de ter o Jonathan Whitley já assumindo, de ter o Mattia Binotto por ali, sendo um cara experiente, trazendo essa base sólida. Você vê com bons olhos, pensando, é claro, na temporada de estreia do Gabriel Bortoleto, porque a gente até falou bastante aqui no Paddock Sprint e outros episódios que a temporada do Bortoleto, olhando, é claro, exclusivamente para a estreia dele, vai ser comparada com a do Nico Hülkenberg e provavelmente só isso. Não vai ter muita disputa externa para a Sauber nesse primeiro ano. Você enxerga dessa forma e você acha que é uma boa ter essas bases mais sólidas e você acredita no potencial do Whitley também de conduzir o Gabriel Bortoleto a uma boa temporada de estreia? Com certeza. Até me permito fazer uma rápida comparação aqui, que no Paddock Sprint, eu acho, de domingo, fui eu ao lado do Bernardo Castro, a gente comentou sobre a chegada da Toyota, o interesse da Toyota em ingressar na Fórmula 1 no futuro, e aí a gente comentou que a Toyota, se quiser realmente ter esse projeto, é melhor que ela siga um caminho mais parecido com o que é da Cadillac, que a Cadillac fez. Por quê? A gente comparou a Cadillac com a Sauber. A Cadillac, ao meu ver, ela chega de maneira muito mais organizada à Fórmula 1 do que a Sauber e a Audi. Por quê? A Cadillac já vem, né? Teve todo aquele imbróglio com a Andretti, de entra, não entra, mas mesmo assim, conseguiram construir uma fábrica, ter um próprio túnel de vento, contrataram grandes profissionais e até agora não houve mudanças de profissionais, já estavam com o modelo do carro já do novo regulamento, ou seja, eles trabalharam e chegaram de maneira mais organizada até finalmente serem aceitos na Fórmula 1 e conseguirem ingressar com 11ª equipe em 2026. A Sauber, por outro lado, a gente até mencionou aqui, começou meio que uma bagunça ali, até o próprio Nico Hülkenberg disse isso, ele falou que no início o projeto estava meio bagunçado, e depois que o Mattia Binotto chegou, que os profissionais, o Seidl e o Hoffmann saíram, que começou a ter uma direção ali o projeto. Então, acho que a gente segue um pouco por essa linha. A Sauber também, repito, acho que agora sim está começando a ter uma organização que deve ser aquela que uma equipe de Fórmula 1 deve apresentar. Né? Você tem dois nomes ali que você vê como nomes fixos, estão de confiança e são profissionais que possuem grande experiência na categoria. Então, a chegada do Whitley deixa uma base sólida para a Sauber. Já para 2025, claro, é um ano de paciência, é um ano que é o primeiro ano do Gabriel Bortoleto, como você bem mencionou, a comparação vai ser com o Nico Hülkenberg, até porque a Sauber a gente não sabe o que esperar. Pode evoluir o carro, acho que vai evoluir, mas não a ponto de chegar a brigar mais acima na classificação. Mas só a chegada do Whitley já dá uma base mais forte, nem tanto para o atual regulamento, mas já pensando em 2026. O conhecimento que ele tem em aproveitar o que há de bom neste carro da Sauber, se há alguma coisa de bom neste carro da Sauber, para construir já em 2026 um carro talvez competitivo. Não acho que a Audi, né, Sauber Audi vai chegar assim, dando as cartas, mas vai chegar pelo menos mais encorpada do que tem sido a Sauber nesses últimos anos. Então, 2025, a gente pode ver algumas mudanças acontecendo ali. Eu gosto de pegar o exemplo também da Alpine e da Haas. Eu acho que é muito justo pegar esses exemplos, porque a Alpine teve uma mudança ali no meio da temporada, com o Flávio Briatore botando o Oliver Oakes ali no carro de chefe de equipe, embora seja o Briatore quem realmente mande na Alpine, mas de lá para cá a gente viu uma evolução da Alpine, que terminou a temporada muito melhor do que começou. Começou com a pior equipe do grid e no fim conseguiu terminar na 6ª posição ali do Mundial de Construtores. Então a gente espera que a Alpine também tenha essa evolução em 2025. A Haas é a mesma coisa, né? Com o Gunther Steiner não conseguia evoluir, com a chegada do Komatsu, conseguiu dar uma encorpada melhor ali, a equipe apresentou uma evolução, conseguiu bons resultados. Então, acho que, teoricamente, a tendência é que isso também aconteça com a Sauber. A gente não veremos uma Sauber revolucionária em 2025, mas veremos uma Sauber evoluindo, talvez com um resultado importante aqui ou ali, um top 10, um carro melhorzinho para o Bortoleto e para o Hülkenberg, né? A chegada de novas peças importantes, quando você tem um Whitley no projeto, o Binotto no projeto, você acaba atraindo mais pessoas que passam a ver o projeto de maneira melhor.
Então, acho que são esses tipos de mudanças que devem acontecer em 2025 com a Sauber, que ainda é pouco no curto prazo, mas se a gente olhar para o médio e longo prazo, pode ser importante para a Audi. E o Whitley mesmo era um personagem que sempre foi muito importante, é claro, nos bastidores da Red Bull. Vou até puxar um pouco para a gente falar sobre isso, né, em 2021, e aí o Vissa pode até entrar em mais detalhes, né, a importância que ele teve naquela última corrida, até na temporada como um todo, é claro, para a Red Bull voltar a disputar por títulos, né, algo que não fazia aquela época desde os anos de Sebastian Vettel, não vencia um título, e aí conseguiu em 21 de pilotos, e eventualmente também em 22, 23 conseguiu de construtores, mas manteve essa consistência de pilotos até essa última temporada com Max Verstappen vencendo o Tetra. O Whitley que teve um papel importante naquela temporada e era um personagem que já estava em busca desse cargo de chefe de equipe, né? Seja na Red Bull ou em algum outro lugar. Acredito que por parte do Whitley, ele vê esse projeto começando, né? Então, obviamente, é um projeto que vai estar em busca de alguém com experiência, que também almeja chegar a este cargo, e o Whitley se encaixa perfeitamente nesse perfil, mas o Whitley também vai atrás dessa oportunidade depois. É claro que a Red Bull fecha as portas, digamos assim, porque teve toda aquela investigação interna a respeito, né, de todas as acusações contra o Christian Horner, e a Red Bull mesmo falou que, né, não aconteceu nada demais e manteve o Horner no cargo. Com isso, as portas naturalmente se fecharam para o Whitley, que partiu rumo à Sauber e traz essa experiência, né, Vissa, de ter conduzido a equipe de volta ao topo da Fórmula 1, que começou lá em 2021 com a vitória do Verstappen para cima do Hamilton na temporada, em especial naquela corrida em Abu Dhabi, e agora ele tem o desafio de levar mais uma equipe ao topo, mas é claro, a jornada muito mais longa, mas na bagagem ele também traz uma experiência muito importante que acumulou e também esse objetivo que ele almeja, que é ser chefe de equipe na Fórmula 1. Realmente, esse sonho que ele tinha de ser chefe de equipe não se concretizaria na Red Bull. Eu acho que após os escândalos envolvendo o Christian Horner, ficou bem claro que o Horner sai quando ele quiser sair. A gente não está falando que ele foi culpado ou inocentado, né? A investigação foi feita lá de maneira interna, depois foi dito que teve uma investigação de uma empresa privada, enfim, mas sem muitas informações também dadas ao público, né? Então a gente só tem que passar aqui o que a gente sabe, que foi inocentado. E aí, enfim, o Christian Horner mostrou seu poder ali dentro da Red Bull, mostrou que alguém que está no comando, claro, há tanto tempo, só vai sair quando quiser. Então, essa oportunidade na Sauber também veio com uma grande oportunidade para o Whitley assumir essa função de chefe de equipe, de ser o responsável por começar um projeto, assim como o Horner foi com a Red Bull há 20 anos, ou seja, marcar o seu nome com uma montadora que é a Audi, que é forte no automobilismo. Pode não ter experiência na Fórmula 1, é novata, mas também já chega com uma bagagem grande no mundo do esporte a motor e que pode ser, obviamente, será muito favorável a ela. O Jonathan Whitley, como você bem mencionou, ele tinha funções importantíssimas na Red Bull, que serão também importantíssimas na Sauber. Ele era o responsável, né, por ter aquela comunicação com a Federação Internacional de Automobilismo, de cumprir, né, de garantir que a Red Bull, e até na Renault ele fazia isso, estava dentro do regulamento, tudo dentro dos conformes. Ele também foi responsável pela equipe de pit stop da Red Bull, que foi uma das mais rápidas, a mais rápida, na verdade, né, durante bom tempo, esse período de domínio da Red Bull na Fórmula 1 nos últimos anos. E tem toda aquela confusão em Abu Dhabi 2021, porque foi ele que conversou com o Michael Masi lá, o diretor de prova naquela ocasião, para tirar o safety car na última volta da corrida. Ou seja, ele fez o papel dele. O próprio Toto Wolff, no ano seguinte, disse. O Whitley fez o papel dele. Né? O problema foi realmente o Masi, na opinião do Wolff e tudo mais. Mas, ou seja, isso mostra que o Whitley ele foi bem capaz, foi bem sucedido naquilo que ele deveria fazer. Né? Querendo ou não, o resultado foi favorável à Red Bull. Então, ele chega com, como eu disse anteriormente, uma bagagem importante no esporte, com muito conhecimento das pessoas que estão envolvidas no esporte. A gente também não pode deixar de cogitar a possibilidade no futuro, talvez, ele tirar nomes de dentro da Red Bull e levar para a Sauber, porque da mesma forma que o Adrian Newey saiu e outros profissionais queriam sair após a confusão em 2024, talvez ele consiga convencer essas pessoas a deixarem no próximo ano, talvez, quando o contrato de algumas terminar. Então, ele chega realmente para ser o líder, chega realmente com essa capacidade e tem as ferramentas em mãos. Eu acho que a Audi vai ajudá-lo, tanto financeiramente, quanto em relação de materiais ali, para que ele consiga desenvolver a equipe da melhor maneira. Tem 2 pilotos já, para começar, que são pilotos bons. Gabriel Bortoleto, que é novato, mas vem surpreendendo aí nessa escala do automobilismo, e o Nico Hülkenberg, que, ao meu ver, foi uma decisão acertada em contratar, um piloto experiente pode ajudá-lo também. Então, acho que a Sauber deu um passo importante, foi importante para a equipe, foi importante para a Audi, e eu espero agora que realmente
esse seria de fato o ponto de partida, que agora eles peguem o Whitley e o Binotto e a partir deles tomem as decisões todas para o futuro e não comece a mudar novamente uma coisa ou outra, porque aí acaba ficando meio perdido o projeto e atrapalhando. Mas eu acho que é um passo importante, o Whitley chega com autoridade para fazer a Audi ser bem sucedida daqui a alguns anos. Eu diria que um dos principais desafios, Vissa e amigos ligados no Paddock Sprint, para a Audi é transformar essa impressão que a Fórmula 1 tem, tanto equipes, times e até fãs e a mídia, a imprensa, essa impressão que as pessoas têm da Sauber, né? E isso vai até com algo que eu vi aqui do noticiário de hoje. O Will Courtney, que estava como, ou ainda está no caso, né, como estrategista da Red Bull, foi contratado já pela McLaren, mas a Red Bull está segurando o Will Courtney o máximo possível, ele provavelmente vai ficar ainda com a Red Bull até o final da campanha de 2025. Por outro lado, a gente vê um profissional de um cargo muito mais elevado na Red Bull, que é o Jonathan Whitley, sendo liberado sem muitos problemas para ter um período de carência bem mais curto e poder assumir um cargo na Sauber. E aí eu também lembro as negociações pelo Gabriel Bortoleto, né? Porque de início a McLaren só queria emprestar o Bortoleto para usar a Sauber como essa equipe de desenvolvimento, como sempre a Sauber foi, e com isso quase acabou melando esse negócio com o Gabriel Bortoleto, e aí um Valtteri Bottas, o Guanyu Zhou até poderiam ter sonhado com a permanência no grid. Então, Vice, a impressão que me passa, por mais que a Sauber ainda está solidificando essas bases, agora vai ter o Whitley, tem o Binotto já no comando, já está ficando com aquela cara de Audi. O principal obstáculo, além, é claro, de dar esse salto de performance, também é mudar essa impressão que as equipes e que os times e que os pilotos também têm, querendo ou não, da Sauber ser essa equipe de fundo de pelotão e que vai ser um refúgio, digamos assim, para pilotos novatos se tornarem um pouco mais experientes e aí voltarem para suas equipes de origem com um pouco mais de bagagem, né? E isso leva tempo, né? Para limpar essa imagem, vai levar um bom tempo. Como você bem mencionou, foi um refúgio. Você usou a palavra certa, foi um refúgio. A gente lembra de quantos pilotos já passaram ali pela Sauber, Alfa Romeo. Você vai citar aqui Charles Leclerc, quando estava começando a carreira da Fórmula 1. O Kimi Raikkonen passou pela então Alfa Romeo, quando já estava no caminho oposto ali, né? De se aposentar da Fórmula 1. Então, se a gente for citar aqui os nomes, temos nomes interessantes. O próprio Ericsson, que já está na Fórmula Indy lá, tendo sucesso. Ou seja, tivemos bons pilotos na Alfa Romeo, /Sauber e as outras equipes da qual eu teria o nome anteriormente, mas a Sauber, tipo, mesmo assim, nunca foi aquela equipe que encheu os olhos, muito, né, ao contrário disso, sempre foi aquela equipe vista como o patinho feio da Fórmula 1, aquela equipe que sempre passou dificuldades financeiras, sempre dependeu de um patrocinador, viveu mudando de nome por muito tempo para sobreviver na Fórmula 1, literalmente, e aí tinha piloto ali de refúgio que ia para a Ferrari, ou que ia para outra equipe, e ela em si nunca saía do mesmo lugar. Então, a Sauber, a gente sempre olha com desconfiança, até mesmo com essas mudanças que estão acontecendo, a gente olha meio assim, com um olhar meio torto, porque parece que tem alguma coisa na Sauber ali que não deixa a equipe ir para frente. Mas eu acho que esse calibre de profissional que está chegando agora, com Binotto e Whitley, prova que é uma fase diferente, prova que é um momento diferente. A gente não imaginaria isso acontecendo, a Sauber tirando alguém indiretamente, vamos da Ferrari, que esteve na Ferrari indo para a Sauber, tirando alguém diretamente da Red Bull. A gente não imaginava isso acontecendo há alguns anos, agora isso é realidade. Então, mesmo que tenha Audi por trás, ainda fica aquela situação de que, será que a Audi fez a escolha certa? Será que comprar a Sauber, tomar controle da Sauber era a decisão certa? Não tinha uma equipe melhor e tudo mais? Surgem muitos questionamentos exatamente por causa dessa má imagem, essa imagem ruim que a Sauber deixou na categoria. E, como você bem mencionou, eu acho que é o principal. Eu acho que vai ser difícil se livrar dessa imagem. Eu vi muita gente comentando na época do Bortoleto que é melhor ficar na Fórmula 2 do que ir para a Sauber. E para mim é uma loucura dizer isso, porque, de qualquer maneira, é melhor você estar na Fórmula 1, independentemente de onde quer que você esteja. E a Sauber, se fosse a Sauber, claro, não é a Sauber poderosa, né? Mas é uma Sauber que tem um projeto hoje. É uma Sauber que a gente pode esperar uma pequena melhora em 2025 e talvez 2026 surja bem, ao contrário do passado, que a gente não tinha expectativa nenhuma, já esperava que a Sauber ia ficar em 19ª, o que quer que seja. Então, essa imagem da Sauber vai ser difícil de tirar, mas vai ser um desafio que eu tenho certeza que o Whitley vai gostar de ter pela frente. E além disso, só para a gente encerrar também, né, é um momento que é muito promissor, digamos assim, para a equipe chegando, seja a Sauber ou seja a Cadillac, porque além daquela debandada que está tendo na Red Bull, também houve aquela debandada da Renault, né? Porque foi fechada a fábrica da Renault, né? Ou está para ser fechada, melhor dizendo, visando 2026, né? A Alpine vai com o motor Mercedes, e com isso as equipes já estão de olho nesses profissionais que estão deixando
a fábrica da Renault, e muitos deles até com experiência em trabalhos, em testes, visando 2025, visando 2026, e além disso tem a mudança de regulamento, que é claro também uma oportunidade para todas as equipes tentarem algo diferente e quem sabe até viverem uma nova realidade na Fórmula 1. Então só para fechar, passo a bola de volta para você, Vissa, porque a Sauber ainda é Sauber, mas tem tudo para mudar esse cenário a partir de 2026, eu diria. Acho que 25 ainda vai ser um pouco mais difícil. Exatamente. 2026 eu acho que é um novo recomeço, né? Como costumam dizer. Eu acho que a Audi começa do zero ali, obviamente. Tem as instalações, tem alguns profissionais, mas como você bem disse, eu acho que é um grande momento, porque há essa debandada na Red Bull, que aconteceu, algumas pessoas saindo, uma debandada ainda maior na Renault, com o fechamento da fábrica de desenvolvimento do próprio motor. Até, inclusive, a Renault chegou a negar que teria interesse em vender ali, né, o projeto do motor, mas a gente sabe que quem deixa a equipe ali sempre leva um segredo para uma rival. Então, claro que a Audi fica de olho também nesses profissionais, já que 2026 é um começo para todo mundo. Claro que as equipes já estão no grid, é muito mais fácil, porque já tem a experiência, já passaram por diversas mudanças de regulamento, e a Audi está chegando agora. Mas é um momento importante, é um momento de dar um primeiro passo que pode ser muito relevante já em 2026. Aproveitar 2025 para ter essa base, como a gente mencionou aqui no programa, ter novos profissionais, enxergar melhor o mercado, analisar as oportunidades, porque eu acho que a Fórmula 1 2026 ela está brilhando para todo mundo e basta agora botar a mão aí para trabalhar que a equipe consegue ter sucesso. É uma incógnita, a gente não espera que... A gente não sabe o que esperar, nenhuma das equipes pode ter uma garantia de que vai ser competitiva a partir do próximo ano, então acho que é uma grande oportunidade para a Audi chegar e chegar já bem encorpada para esse momento. É isso aí, então vamos nos encaminhando para a reta final desse nosso Paddock Sprint, mas antes de encerrar, um recado sobre o novo clube de membros do Grande Prêmio. Vai aparecer aí na tela para vocês os nossos planos para o novo clube de membros, o novo clube de membros do Grande Prêmio. Assinantes têm acesso a conteúdos inéditos, inclusive um Paddock Sprint exclusivo, clube de descontos, aulas online, telemedicina e muito mais. Novo clube de membros do Grande Prêmio, é só acessar o link daqui na descrição para conhecer os benefícios. Bom, vamos encerrando então em mais uma edição do nosso Paddock Sprint diário. Agradeço mais uma vez, Vissa, pela sua participação. Alguma consideração final, alguma última reflexão a respeito desse nosso assunto de Sauber de hoje? Acho que não, acho que o que tinha que ser dito foi dito. Eu acho que deixa o futuro um pouco mais otimista para a Sauber. Eu acho que fica mais interessante para a gente, que é amante da Fórmula 1 e do automobilismo, enxergar como vai ser esse futuro e quais são as oportunidades que se abrem agora para a equipe, que eu acho que tem tudo para ser bem interessante. É isso aí, Vissa. Então, um grande abraço para você. Sempre um prazer estar contigo aqui no Paddock Sprint. Para a Carol também na produção. E, é claro, todo mundo que acompanhou mais esse episódio aqui no canal do Grande Prêmio no YouTube. Um grande abraço a todos e até a próxima.